Ele perdeu tudo com jogatinas, empresa, família e a dignidade. Estava morando nas ruas há anos, quando Dona Aparecida, uma senhora viúva, sentou-se ao seu lado e lhe deu um velho livro que mudaria tudo. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. João Carlos tinha 53 anos, mas aparentava pelo menos 70. A vida nas ruas de São Paulo havia cobrado seu preço de maneira cruel. Seus cabelos, outrora negros e bem cuidados, agora formavam uma massa cinzenta e emaranhada. Suas mãos, que um dia haviam segurado canetas para assinar contratos importantes, agora tremiam enquanto seguravam um copo de plástico pedindo moedas na esquina da Avenida Paulista. Nem sempre foi assim. 15 anos antes, João Carlos era um empresário respeitado no ramo de construção civil. Tinha uma casa no Morumbi, 2 carros importados na garagem, uma esposa chamada Regina e 2 filhos adolescentes, Pedro e Mariana. A vida parecia perfeita, como uma fotografia de revista. Mas as fotografias mentem, e por trás daquela fachada de sucesso, João Carlos escondia um segredo que lentamente devorava tudo que ele havia construído. O vício em jogos começou de maneira inocente. Uma aposta aqui, outra ali, a emoção de ganhar dinheiro fácil. Mas logo as apostas pequenas se tornaram grandes, e as grandes se tornaram dívidas impossíveis de pagar. João Carlos começou a desviar dinheiro da própria empresa. Falsificou documentos, enganou sócios, mentiu para a família. Quando o castelo de cartas finalmente desmoronou, ele perdeu tudo em questão de meses. A empresa faliu. A casa foi leiloada. Os carros foram vendidos. Regina, descobrindo a extensão das mentiras e traições financeiras, pediu o divórcio e levou os filhos para morar com sua mãe em Minas Gerais. João Carlos tentou recomeçar. Trabalhou em obras como pedreiro, dormiu em pensões baratas, fez bicos onde conseguia. Mas a vergonha e a culpa eram companheiras constantes que ele tentava afastar com cachaça. O álcool, que no início parecia um consolo, se tornou mais uma corrente. Em 2 anos, estava nas ruas, dormindo embaixo de viadutos, comendo restos de restaurantes, invisível para a sociedade que um dia o havia aplaudido. Por 13 anos, João Carlos vagou pelas ruas de São Paulo. Viu amigos de calçada morrerem de frio, de fome, de overdose, de violência. Ele mesmo foi espancado 3 vezes, roubado incontáveis outras. Tentou sair das ruas algumas vezes, passou por abrigos, mas sempre voltava. Havia algo quebrado dentro dele que parecia impossível de consertar. A cada ano que passava, a esperança se tornava uma palavra mais distante, quase esquecida. Foi numa noite de junho, especialmente fria, que tudo começou a mudar. João Carlos estava encolhido sob uma marquise na região da Sé quando uma senhora idosa se aproximou. Ela não deu dinheiro nem comida. Em vez disso, sentou-se ao lado dele no chão gelado, algo que ninguém nunca havia feito. "Meu nome é Dona Aparecida", disse ela com uma voz suave. "Posso sentar aqui com você um pouquinho?" João Carlos não respondeu, apenas deu de ombros. A senhora ficou ali em silêncio por longos minutos. Quando finalmente falou novamente, suas palavras penetraram algo profundo na alma destruída daquele homem. "Você sabe que Deus não desistiu de você, não sabe?" João Carlos soltou uma risada amarga. "Deus? Se Deus existisse, a senhora acha que eu estaria aqui? Deus me abandonou há muito tempo. Ou talvez eu nunca tenha sido importante o suficiente para ele notar." Dona Aparecida não discutiu. Apenas tirou um pequeno livro surrado da bolsa e colocou nas mãos de João Carlos. Era uma Bíblia antiga, com as páginas amareladas e a capa gasta pelo uso. "Era do meu marido", explicou ela. "Ele morreu há 5 anos. Passou os últimos meses de vida lendo este livro e orando. Sabe o que ele me disse antes de partir?" Ela fez uma pausa. "Disse que eu saberia para quem dar este livro quando chegasse a hora. Hoje, quando saí de casa, algo me disse para vir até aqui. Acho que era para encontrar você." João Carlos segurou a Bíblia sem saber o que dizer. Fazia décadas que não entrava numa igreja, que não pensava em Deus exceto para culpá-lo por sua desgraça.
Me faz um favor, pediu Dona Aparecida enquanto se levantava com dificuldade. Leia o livro de Jó. E ore por 40 dias. Só 40 dias. Se depois disso nada mudar, você pode jogar esse livro fora e esquecer que essa velha louca existiu. Mas me promete que vai tentar. Talvez tenha sido o frio, a solidão, ou simplesmente o fato de que alguém havia se sentado ao seu lado e o tratado como um ser humano. Por algum motivo que nem ele mesmo entendia, João Carlos prometeu. Naquela mesma noite, usando a luz de um poste, ele começou a ler. A história de Jó, um homem que perdeu tudo mas nunca perdeu a fé, ecoou em seu coração de maneiras inesperadas. Jó havia perdido riquezas, filhos, saúde, a compreensão da própria esposa. E mesmo assim, no meio de toda a dor, declarou: eu sei que o meu Redentor vive. João Carlos chorou pela primeira vez em anos. Chorou por tudo que havia perdido, por tudo que havia destruído com as próprias mãos. E naquela noite, debaixo daquela marquise, ele fez sua primeira oração verdadeira em mais de 20 anos. Deus, se o Senhor ainda pode me ouvir, se ainda existe alguma chance para alguém como eu, me mostre. Eu não mereço nada. Eu destruí tudo. Mas se o Senhor ainda quiser fazer alguma coisa com essa vida que sobrou, eu estou aqui. Os primeiros dias foram difíceis. Orar parecia estranho, as palavras saíam truncadas e desajeitadas. Mas João Carlos havia feito uma promessa, e algo nele queria desesperadamente cumpri-la. Todas as manhãs, antes de começar seu dia nas ruas, ele lia um trecho da Bíblia e orava. Todas as noites, antes de dormir, repetia o ritual. Na segunda semana, algo começou a mudar dentro dele. A vontade de beber, que havia sido sua companheira constante por mais de uma década, começou a diminuir. Não desapareceu completamente, mas pela primeira vez parecia possível resistir. Ele começou a notar pequenas coisas que antes ignorava: o calor do sol numa manhã fria, uma flor nascendo numa rachadura do asfalto, o sorriso de uma criança que passou por ele na rua. Na terceira semana, João Carlos encontrou um trabalho. Um dono de restaurante próximo à praça onde ele costumava ficar precisava de alguém para lavar pratos. O pagamento era mínimo, apenas uma refeição por dia e alguns trocados, mas era um começo. Era dignidade. No 28º dia de oração, aconteceu algo que João Carlos jamais poderia ter planejado ou imaginado. Ele estava varrendo a calçada em frente ao restaurante quando um carro parou. A porta se abriu e um homem jovem desceu. Havia algo familiar naquele rosto, mas os anos e a vida nas ruas haviam embaçado muitas memórias. Pai. A palavra atingiu João Carlos como um raio. Era Pedro, seu filho. O menino que ele havia abandonado 15 anos antes agora era um homem feito, com quase 30 anos. Os dois ficaram parados, se olhando, o mundo ao redor parecendo desaparecer. Pedro, meu filho. O encontro não foi fácil. Havia anos de dor, de abandono, de perguntas sem resposta entre eles. Pedro explicou que havia passado anos com raiva, odiando o pai pelo que havia feito à família. Mas recentemente, algo havia mudado. Ele havia se tornado pai, e segurar seu filho recém-nascido nos braços havia despertado nele uma necessidade de entender, de perdoar, de encontrar paz. Eu tenho procurado você há meses, disse Pedro, com lágrimas nos olhos. Contratei detetives, procurei em abrigos, hospitais. Ninguém sabia onde você estava. E hoje eu estava dirigindo para uma reunião e algo me disse para virar nessa rua. Não faço ideia por quê. Eu nunca venho por aqui. João Carlos caiu de joelhos no meio da calçada, soluçando como uma criança. 40 dias. Dona Aparecida havia dito 40 dias, e no 28º, seu filho o havia encontrado numa rua onde nunca passava, num restaurante onde João Carlos trabalhava há menos de 2 semanas. Os dias seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Pedro levou o pai para sua casa, onde João Carlos conheceu a nora e o neto, uma criança de apenas 3 meses que ele segurou nos braços com um misto de alegria e vergonha. Havia tanto tempo perdido, tantas feridas para curar. No 40º dia, o dia final de sua promessa de oração, João Carlos recebeu uma visita inesperada.
Mariana, sua filha, veio de Minas Gerais. O reencontro foi ainda mais difícil do que com Pedro. Mariana havia sido mais velha quando tudo aconteceu, lembrava-se mais claramente da dor, das mentiras descobertas, do pai que havia traído a confiança de todos. Mas ela também veio. Eu não sei se consigo perdoar completamente, disse ela, honestamente. Mas eu quero tentar. O pastor da minha igreja disse uma coisa que ficou na minha cabeça, que às vezes Deus usa nossas maiores dores para nos ensinar sobre graça. Se Deus pode perdoar, talvez eu também possa aprender. O processo de cura levou anos. João Carlos nunca voltou a beber. Conseguiu um emprego fixo como zelador num prédio comercial, alugou um pequeno apartamento, reconstruiu sua vida tijolo por tijolo. A relação com os filhos foi sendo restaurada aos poucos, com muitas conversas difíceis, muitas lágrimas, muitos pedidos de perdão. Regina, sua ex-esposa, nunca quis vê-lo novamente, e João Carlos aprendeu a aceitar isso como consequência de suas escolhas. Algumas portas, uma vez fechadas, permanecem assim, e parte do amadurecimento é respeitar os limites dos outros. 5 anos depois daquela noite fria em que Dona Aparecida se sentou ao seu lado, João Carlos estava de pé diante de uma pequena congregação numa igreja simples da periferia de São Paulo. Ele havia sido convidado para dar seu testemunho, para contar sua história. Eu era um homem morto, disse ele, com a voz firme que havia reconquistado. Não fisicamente, mas por dentro. Havia desistido de mim mesmo, de Deus, de tudo. Achava que era tarde demais, que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Mas aprendi que para Deus não existe tarde demais. Que não existe ninguém tão perdido que não possa ser encontrado. Que não existe escuridão tão profunda que sua luz não possa alcançar. Na primeira fila, Pedro estava sentado com a esposa e o filho, agora com 5 anos. Mariana havia vindo de Minas com o marido e a filha pequena. E no canto da igreja, com um sorriso sereno, estava a Dona Aparecida, a senhora que havia entregado uma Bíblia velha a um mendigo numa noite fria e mudado o curso de uma vida. Depois do culto, João Carlos foi até ela. A senhora sabia? Perguntou ele. Naquela noite, a senhora sabia o que ia acontecer. Dona Aparecida sorriu e balançou a cabeça. Eu não sabia de nada, meu filho. Eu só obedeci. Deus me disse para ir, e eu fui. O resto foi Ele quem fez. João Carlos olhou para sua família reunida, para a vida que havia sido reconstruída das cinzas. 40 dias de oração não haviam magicamente resolvido todos os seus problemas. Não haviam apagado o passado ou eliminado as consequências de suas escolhas. Mas haviam aberto uma porta que ele pensava estar trancada para sempre. O milagre não foi apenas reencontrar seus filhos. O verdadeiro milagre foi redescobrir a esperança, encontrar forças para recomeçar, e aprender que enquanto há vida, há possibilidade de redenção. Um mendigo que orou por 40 dias não recebeu de volta sua empresa, sua casa ou seu casamento. Recebeu algo muito mais valioso, uma segunda chance de ser pai, avô, e um homem digno do nome. E toda noite, antes de dormir em seu pequeno apartamento, João Carlos ainda abria aquela Bíblia velha de capa gasta e páginas amareladas, e agradecia. Não por tudo ter dado certo, mas por ter aprendido que mesmo nos lugares mais escuros, a luz sempre pode entrar, se tivermos coragem de abrir a porta.